Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de geometria analítica. Agora nós vamos tratar do assunto paralelismo e perpendicularidade entre retas, tá? Então, o que eu fiz uma definição para vocês? Esse tópico está na página 61 e 62 do nosso livro, tá? Da nossa apostila. Então, duas retas podem ser paralelas quando tiverem o mesmo coeficiente angular. No caso, o coeficiente angular é o m, tá? Visto que os coeficientes angulares estão diretamente relacionados ao ângulo que essas retas fazem com o eixo x. Eixo x, tá? As duas retas aqui, elas são paralelas, elas estão diretamente relacionadas ao ângulo que ela faz com o eixo x, tá bom? Aqui eu botei a reta R, ela está na estrutura de equação reduzida. Por que eu sei que está na estrutura de equação reduzida? Porque ela começa com y, tá? Essa aqui é uma estrutura de equação reduzida, tá? Ela era uma equação geral da reta, que foi passada por uma equação reduzida, tá bom? Então, ela vem do formato y igual coeficiente angular da reta R vezes x mais o coeficiente linear. A reta S, que é y igual ao coeficiente angular da reta x mais o coeficiente linear da reta S, tá bom, pessoal? Continuando, as retas S e R são paralelas ao eixo x, logo os ângulos serão iguais neste caso. Bom, é bem tranquilo. Se você observar, eu coloquei aqui as duas equações da reta R e a reta S, tá? A reta R ela vem de formato de equação reduzida, onde está o y isolado, que é igual a 2x menos 5. A reta S, formato de equação reduzida, né, que vem o y isolado, que é igual no formato 2x menos 7. Se você vê o coeficiente angular, que no caso é o m, ele é 2. 2 na reta R e 2 na reta S. Eles são iguais, não são? Então, quando os coeficientes angulares forem iguais, né, essas minhas retas serão o quê? Paralelas, tá? Então, se não vier perguntando, verifique se a equação é paralela ou não, os coeficientes angulares, você tem que olhar só para o coeficiente angular. Se forem iguais, as retas são paralelas, tá? E você observa que os coeficientes lineares são diferentes, beleza? Tá? Eu botei aqui, ó, MR é igual a MS, tá? Coeficiente linear de R é igual ao coeficiente angular de R é igual ao coeficiente angular de S. Então, MR é igual a MS, tá? Coeficientes angulares, que é o M, iguais. Coeficiente linear é o N, tá? Então, continuando. Tem mais um detalhe. Nós podemos ter retas paralelas verticais, porém não terão coeficientes angulares. Elas não terão M. As retas paralelas verticais, tá? Elas não terão M. Por que elas não terão M? Visto que o ângulo seria de 90 graus com o eixo X. Tá bom? Eu fiz aqui, ó, o eixo X, tá? Vocês vão ver aqui o eixo X. Eu tenho duas retas paralelas que formam um ângulo de 90 graus, tá? E nós não temos tangente de 90 graus, não pertence, tá? Então, sabendo que quando as retas forem verticais ao eixo X, não vai ter coeficiente angular, não vai ter o M, tá bom? Porque tangente de 90 graus não existe, tá? Então, por isso que não teremos coeficientes angulares, tá? No próximo bloco, eu vou apagar aqui o quadro e nós vamos fazer alguns exercícios para vocês poderem se familiarizar, tá bom? É uma parte bem tranquila, só tem que se atentar aos detalhes, tá? Mas é bem tranquilo, é só aplicação de fórmula mesmo, tá? Entender o que o problema trata e aplicar a fórmula correta, tá bom? Continuando, pessoal. No segundo caso, as retas perpendiculares. Por que são as retas perpendiculares? O macete é o seguinte, elas formam um ângulo de 90 graus, tá? Retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. As retas perpendiculares ocorrem quando o produto dos coeficientes angulares nas retas MR vezes MS for igual a menos 1. O que acontece? Você vai ter duas retas, a reta R e a reta S. Quando o coeficiente angular dela, que é o M, o produto entre elas for igual ao resultado final menos 1, elas são perpendiculares, tá? Por exemplo, peguei aqui, ó, duas retas aqui, tá? Ok? Reta R está na forma reduzida de 2x menos 3 e a reta S na forma reduzida de y menos meio de x mais 7, tá? Reta S, R, na forma reduzida de 2x menos 3 e a reta S na forma reduzida de y menos meio de x mais 7, tá? Se eu fizer o produto da primeira reta R vezes o produto da reta S, o coeficiente angular da reta R vale 2. E o coeficiente angular da reta S, que é menos meio, né? Se eu fizer o produto entre eles, o que eu vou encontrar?
menos 1, ó, porque aqui eu corto, ó, 2 com esse 2, eu corto, certo? Ó, corto, né? Ficou o quê? Ficou menos 1. Então, o produto dos coeficientes angulares fica menos 1, logo essas retas são perpendiculares, tá? Então, é muito tranquilo, tá? Se os coeficientes angulares forem iguais, elas são paralelas. Se não for, se o produto entre elas der menos 1, elas são perpendiculares. Tranquilo, tá? Aqui eu botei um exemplo. Exemplo 1. Dê a posição relativa entre as retas R, 3x mais 5y menos 7, que é igual a 0, e a reta S, que é 10x menos 6y mais 1, que é igual a 0. Essas duas retas aqui, pessoal, estão no formato de equação geral, tá? Você vê que elas estão no formato de equação geral. 3x mais 5y menos 7, que é a reta R, e a reta S está no formato de equação geral, 10x menos 6y mais 1. Tá? Então, o que temos que fazer logo de inicialmente? Passar essas minhas duas retas para a equação reduzida. Como eu faço isso, passando para a equação reduzida? Eu passo isolando quem? Isolando meu y, tá? Eu pego meu y e vou isolar o meu y, tá? O que acontece? Normal, tranquilo. Eu pego meu y aqui, ó, da primeira equação, da reta R, e isolo. Fica 5y igual. O 3 aqui é positivo, passa para lá como? Menos 3x. O 7 é negativo, passa para lá mais positivo, mais 7. 5y, aí ficou 5y é igual, menos 3x mais 7. O y aqui não está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, ele divide o 3, fica menos 3 quintos de x mais 7 quintos. Então, esse menos 3 quintos é o meu coeficiente angular, que seria quem? O meu m. O meu 7 quintos é o quem? Coeficiente linear. Não estou trabalhando com ele ainda. Já vimos como que se calcula o coeficiente linear, mas agora eu só trabalho com o coeficiente angular. Tá? O que vai me determinar se a reta é paralela ou perpendicular é o quê? Os meus coeficientes angulares, que é o meu m. Tá? Então tem que ficar focado no meu m. Sempre todas as atenções voltadas para o meu m. Então eu fiquei com o meu coeficiente angular da primeira reta menos 3 quintos. Tranquilo, vou pegar minha reta S, que está no formato de equação geral da reta, 10x menos 6y mais 1, que é igual a 0. Está no formato de equação geral, vou passar ela para quem? O formato de equação reduzida. Aqui, como eu faço isso? Isolo y. Tranquilo. Ficou 10x mais 1, que é igual, passei o menos 6x para o outro lado, ficou mais 6. Passei, no caso, desculpa, o menos 6y para o outro lado, ficou mais 6y. A minha ideia é o quê? Isolar o y, certo? Então, eu pego o y aqui no caso 6y, não está multiplicando, passo dividindo, ficou 10x dividido por 6, tá? Mais 1 sobre 6, que é igual a y. Eu não posso simplificar o 10 por 6 por 2, né? Vai dar 5 terços. Então, ficou 5 terços de x mais 1 sobre 6, que é igual a y. A minha equação reduzida da reta S é igual a 5 terços de x mais 1 sexto. Tranquilo, beleza? Beleza. Agora, o que eu faço agora? Vou analisar as minhas equações reduzidas, tá? Olhar para os meus coeficientes. Coeficientes o quê? Coeficientes angulares, tá? Os meus coeficientes angulares, que é o meu m, eles que vão determinar realmente qual é a situação da minha reta. Se elas são perpendiculares ou se elas são paralelas. Quando a reta é paralela é o quê? Coeficientes angulares iguais. Olhei, o que eu vejo? Na minha reta R, o coeficiente angular é menos 3 quintos. Na minha reta S, o coeficiente angular é o quê? 5 terços. Diferente. Então, descarto. Já não são paralelas. Ó. MR é diferente de MS. Que menos 3 quintos é diferente de... Aqui é assim, pessoal, de 5 terços. Tá? 5 terços. Tá? Que é o 5 terços aqui. Não são paralelas. Beleza? Não são paralelas. Agora eu vou verificar se elas são perpendiculares. Tá? Verificar se são perpendiculares. Qual é a condição para a reta ser perpendicular? O produto entre os dois coeficientes angulares tem que dar menos 1. Essa é a condição para as minhas retas serem perpendiculares. Beleza, eu pego o meu menos 3 quintos, que é o meu coeficiente angular da reta R, coloco aqui, vezes o 5 terços, que é o meu coeficiente angular da minha reta S, certo? Faço o produto entre eles. Menos 3 vezes 5, menos 15. 5 vezes 3, 15. Mais com menos é menos. 15 por 15 deu 1. Então, opa, encontrei no final menos 1. Então, a minha reta é o quê? Perpendicular, porque o produto entre os dois coeficientes angulares deu o menos 1. Eu poderia nem fazer essa conta, só simplificar, ó. 1, 1, certo? 1, 1. Mais com menos dá menos, corta aqui, ó. 1 com 1. 1, 1. Vai dar menos 1. Então, o produto entre os coeficientes angulares deu menos 1. Então, minhas duas retas elas são o quê?
perpendiculares, tá, gente? Então é bem tranquilo, tá? Temos que ter bastante atenção voltada sempre para os coeficientes angulares, tá? Geralmente no exercício você vai se deparar o quê? Eles vão te dar uma equação no formato geral da reta e vai perguntar posição relativa entre essas retas. Primeiro passo, passar as retas para a equação reduzida. Como eu faço isso? Isolando o meu y, tá? Eu isolo o y, transformo a equação geral da reta numa equação reduzida. Feito isso, eu vou analisar o meu coeficiente angulares, que é quem? Que é o meu m. Se eles forem iguais, a minha posição relativa entre elas são retas paralelas, porque os coeficientes angulares são iguais das duas retas. Se o produto entre eles der o resultado final de -1, então as minhas retas elas são perpendiculares, tá, gente? Então tem que sempre focar nesses dois itens. Olhou o exercício, veio a equação geral da reta, transforma para a equação reduzida. Que é o que? Isolando o y. A partir daí eu identifico o meu coeficiente angular das duas retas. Identifiquei, observo se eles são iguais ou se o produto entre eles vai dar -1. Se eles forem iguais, morreu. As retas são paralelas. Se eles forem diferentes e o produto entre eles der -1, elas são retas perpendiculares. Tá bom, pessoal? É só isso, tá? No próximo bloco eu vou apagar, nós vamos fazer alguns exercícios da própria apostila, para vocês verem como é que vem, como aparece esses exercícios na apostila, tá bom?